Vamos lá, o PT e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, apresentaram hoje propostas de reforma do judiciário na esteira da crise de imagem da corte e de movimentos por impeachment de ministros devido ao envolvimento com o caso Master. Isso em meio a um novo embate entre o Supremo e a oposição bolsonarista, agora envolvendo o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, por causa da publicação de vídeos de sátira contra o Supremo. Veja na reportagem de Luciana Amaral. A série publicada pela equipe de Romeu Zema é recheada de críticas ao Supremo. Em um episódio, os bonecos representando Dias Toffoli e Gilmar Mendes discutem supostos benefícios irregulares envolvendo o caso Master e como impedir que a CPI do crime organizado tivesse acesso à quebra de sigilos de Toffoli, que foi anulado por Gilmar. Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois é, a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Gilmar pediu que Zema seja investigado no inquérito das fake news. O pedido é sigiloso e foi enviado ao relator do caso, Alexandre de Moraes, cujas relações familiares com o Master também são questionadas. E se eles estão fazendo isso comigo, acho que vão precisar fazer aí com milhões de brasileiros que têm comentado, que têm feito o mesmo gesto com relação a essa farra dos intocáveis. Parlamentares da oposição criticaram duramente a atitude de Gilmar, que dias atrás já havia entrado na justiça contra o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado. Vieira pediu o indiciamento justamente de Toffoli, Gilmar, Moraes e o PGR Paulo Gonet em parecer no colegiado, que acabou rejeitado depois de uma articulação às pressas da base governista. A oposição ainda questiona uma suposta interferência do Supremo contra adversários de Lula na corrida eleitoral. Na semana passada, Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. O motivo foi um post de janeiro em que Flávio associava o presidente brasileiro ao ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro após sua captura, dizendo que Lula seria delatado. O desgaste da imagem no Supremo também preocupa o governo, porque a gestão Lula é vista como uma aliada da corte pela oposição, especialmente com decisões que supostamente podem beneficiar Lula. Por exemplo, o próprio inquérito contra Flávio Bolsonaro. Uma saída em análise é incluir o judiciário na campanha ao Planalto. O PT avalia incluir sugestões de reforma da justiça no novo programa político do partido. Algumas das sugestões seriam instituir um código de ética e a adoção de critérios claros de integridade e transparência. Nesta segunda-feira, o próprio ministro do Supremo, Flávio Dino, publicou artigo com 15 pontos para uma reforma do judiciário. Entre as sugestões, penas mais rigorosas para a corrupção de juízes e requisitos mais rígidos para a chegada de ações a tribunais superiores. No entanto, criticou quem defende uma autocontenção do STF. O Código de Ética do Supremo, defendido por Edson Fachin, não consta na proposta de Dino, que ainda frisa, por exemplo, que mudanças superficiais, assentadas em slogans fáceis ou de caráter puramente retaliatório, não fortalecem o Brasil. Já o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho, defende que nenhuma reforma vai ser completa sem rever decisões monocráticas e a atuação de parentes de ministros. Professor Oscar Vilhena, o senhor é um dos que mais pensam e formulam aí a justiça, o sistema de justiça brasileiro, ajudou a elaborar um programa de reforma do judiciário ano passado, antes até dessa crise toda do Banco Master. O que move Flávio Dino, PT, Fachin, tudo o que a gente está vendo é uma consequência, o motor oculto dessas propostas de reforma é o constrangimento causado pelo caso Master, na sua percepção? Vejo que o ministro Fachin, ele assumiu essa campanha por reformar o Supremo e o Código de Conduta é um dos elementos essenciais disso, muito antes do escândalo do Banco Master. Foi assim que ele assumiu, tá?
Outras instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como a Fundação Fernando Henrique Cardoso, também têm trabalhado intensamente na discussão de projetos de reforma. Então, eu gostaria de dividir um pouco uma crítica que me parece muito, vamos dizer, consensual, de que há problemas na justiça brasileira, o problema fundamental da demora, o problema fundamental das discriminações, né? E outros problemas que têm se tornado mais agudos ultimamente, como o da própria integridade, que vem de muito tempo, né? E, ao meu ver, agora, né, com a proximidade das eleições, os grupos políticos, corretamente, eu diria, estão, vamos dizer, prestando atenção a essa questão, né? Os partidos mais à direita anteciparam críticas aos tribunais, algumas delas me parecem corretas, outras delas me parecem um tipo de retribuição ao fato de que o Supremo Tribunal Federal condenou aqueles envolvidos no golpe, mas tem coisas que são muito sensatas, como a redução das decisões monocráticas, etc. E agora, eu vejo com bons olhos o fato de que, dentro do tribunal, mais um ministro se junta a essa retórica de que tem que se reformar, né? E também vejo com bons olhos o fato do PT incluir isso no seu programa. Eu acho que esse é um sinal de consenso, né? Quando eu olho, por exemplo, a reforma tributária, ela era puxada por um partido, negada por outro. A partir do momento em que houve um consenso de que o sistema tributário brasileiro era absolutamente disfuncional, nós conseguimos avançar. Eu gostaria de acreditar que nós estamos, então, no umbral de também fazer reformas importantes na justiça brasileira. O Daniel, o professor trata certamente, acertadamente, como um consenso do tema. Agora, na leitura, eu vou voltar com o professor Oscar também para ele fazer a avaliação subjetiva ali, né, do conteúdo dessas propostas que estão circulando. Mas tem ali alguns sinais das diferenças, das alas, dos grupos, né? O Flávio Dino, em diversas situações hoje nesse documento publicado, ele diz que, contrário a mudanças superficiais, assentadas em slogans fáceis, né? Claramente ele tendo algumas menções indiretas, sutis, à proposta defendida do Código de Ética pelo ministro Fachin. Você notou isso também, essa diferença? E essas sutilezas ali marcando posição de diferença entre o que pensa Flávio Dino e o grupo dele, que a gente convencionou no jornalismo político de chamar ala política do Supremo, do que pensa o presidente da Corte, o grupo dele também, o Edson Fachin. Não sei nem se tão sutis assim, Caio, e aí convoco o professor Oscar a também comentar sobre o assunto, mas o que me parece é que estamos num contexto aqui em que, segundo o Datafolha, 76% dos brasileiros acham que o STF tem poder demais. Segundo a Atlas Intel, 60% dos brasileiros acham que não dá para confiar no Supremo. E diante disso e da proximidade das eleições, como muito bem notou o Oscar Vilhena, a gente começa a ver uma corrida inflacionada por propostas de todos os lados. O sentimento anti-Supremo pegou como um tema de campanha e tende a beneficiar mais a oposição e mais a direita do que o governo e a esquerda, muito associados ao Supremo ao longo dos últimos 4 anos. De certa forma, a esquerda, o PT e os próprios ministros do Supremo que vinham resistindo a um código de conduta, como é o caso do Flávio Dino, que nunca foi da ala mais simpática às propostas de Edson Fachin, não, estão correndo para demonstrar que esse tema pode ser abordado. Acho que, acima de tudo, uma sinalização eleitoral. Mas tem um ponto que convém notar. De tudo ali que Flávio Dino propôs, são 15 pontos que ele deixou ali muito bem estabelecidos no seu artigo de hoje. A palavra ética, que é a verdadeira crise do Supremo de alguns meses para cá, desde o escândalo do Banco Master, aparece uma única vez, há uma única menção a esse termo, ética, no artigo de Flávio Dino. E aí começam a aparecer as divergências mais explícitas, quando, por exemplo, o líder da oposição do Senado, Rogério Marinho,
que tem esse papel-chave na campanha de Flávio Bolsonaro e supostamente no que pode ser um governo Flávio Bolsonaro, ele introduz, olha, não dá para falar de reforma do judiciário sem falar em prazo para inquéritos, como o inquérito da fake news, não dá para falar de reforma do judiciário sem tratar da situação de parentes que advogam no Supremo e defendem essas causas, e não se pode falar de reforma sem falar numa maior colegialidade. Então, o que a gente acaba caminhando parece haver duas propostas. Como tudo é meio caricaturizado na política brasileira e nas propostas, no debate público brasileiro, a gente parece se encaminhar para uma proposta mais alinhada a ministros de esquerda ou do PT e uma proposta mais da direita, o que é ruim. Reforma do judiciário não tem bandeira política, a gente não precisa tratar com coloração ideológica. E aí, professor, qual o consenso possível? Eu acho que o judiciário tem problemas suficientes para todas essas críticas que estão sendo feitas. Quer dizer, a direita faz críticas pertinentes, a esquerda faz crítica pertinente, os ministros fazem críticas que são pertinentes. Quer dizer, é evidente que o judiciário brasileiro, como um todo, necessita de regras de conduta mais austeras e de mecanismos de implementação dessas regras, e o judiciário brasileiro precisa resolver um problema estrutural, que é da interminabilidade dos processos. Quer dizer, o Brasil é um dos países onde você tem até a possibilidade de 4 instâncias para resolver uma questão judicial, né? Há a questão do custo muito elevado. Então, os problemas são amplos, são estruturais, e o que importa nesse momento é tentar separar um pouco aquilo que são críticas estritamente políticas e que têm um objetivo de alavancar votos, daquilo que realmente importa para solucionar os problemas estruturais dos tribunais, né? Veja, eu acho que a primeira forma de enfrentar isso é distinguir entre o que é uma reforma do judiciário como um todo, o que é uma reforma do Supremo, né? São coisas distintas, são problemas distintos entre a cúpula do judiciário e a base do judiciário. Então, toda a questão dos penduricalhos, toda a questão da lentidão, ela é muito mais ampla, né? O Supremo tem uma discussão, evidentemente, muito politizada. Por quê? Porque o Supremo tomou decisões, né, ao longo das últimas décadas que deixaram enfurecidas a esquerda. Por exemplo, quando participou do Mensalão, quando referendou boa parte das decisões do juiz Sérgio Moro, então a esquerda criticava o Supremo, né? A direita, por sua vez, via com maus olhos decisões progressistas do Supremo, como ações afirmativas, a questão da discriminação de gênero, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, qualquer decisão do Supremo, acertada ou não, o grupo ideologicamente atingido ataca o Supremo, tá? E a invasão do Supremo, a quebra do Supremo é resultante disso. O grupo que se viu, de certa forma, contrariado pelas decisões do Supremo, não aceitou o resultado da eleição. Então, eu acho que a gente tem que tirar essa espuma, né? O Supremo tem problemas e quais serão as medidas realmente necessárias para que nós possamos corrigir. Entre elas, eu acredito, sem sombra de dúvida, que está o Código de Ética. E, em segundo lugar, eu acho que é fundamental que nós pensemos nessa questão da interminabilidade dos processos, ou seja, nem tudo precisa chegar ao Supremo, né? Nós temos que transferir poder para as instâncias inferiores para que o cidadão, quando entra num litígio, esse litígio tenha um fim e esse fim seja rápido. Agora, o professor coloca as críticas políticas, né, Daniel? E aí, hoje teve mais um episódio disso, né, de um ataque, uma crítica, a gente pode entrar até no campo do direito, né, de direito à honra, e uma reação do ministro Gilmar de pedir que o Romeu Zema seja incluído no inquérito das fake news. A gente fica também com a sensação de que o sentimento anti-supremo, ele é muito também intensamente explorado do ponto de vista da política eleitoral, né? Eu acho que muitos candidatos, obviamente,
mais à direita, captaram esse sentimento da população e levam adiante, pretendem levar adiante essa agenda também na campanha. E o caso de hoje, pelo menos o ministro Gilmar deixa bem claro ali, que tenta traçar uma risca ali, mas ao mesmo tempo, na minha percepção, retroalimenta as críticas, né? A própria reação do ministro acaba retroalimentando as críticas que são feitas. Sua percepção, Daniel? No caso do Romeu Zema, ele escolheu deliberadamente como um alvo principal da sua campanha, da sua pré-campanha, o Supremo. E isso também não destoa muito do que outros candidatos de direita, o Caiado e o próprio Flávio Bolsonaro, também pretendem imprimir nos seus debates, nas suas pré-campanhas e campanhas eleitorais. O que a gente viu foi um movimento de uma no cravo, outra na ferradura hoje. E esse grupo ao qual você se referia, mais político do Supremo, em que certamente estão Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Flávio Dino, hoje a gente viu esse grupo, por meio do Gilmar, fazer mais uma provocação ali nesse sentimento anti-Supremo, acionando mais uma vez, fazendo uma notícia crime para incluir a postagem de Romeu Zema no inquérito das fake news. Isso acirra de novo os ânimos e fortalece. A gente falava de como o sentimento anti-Supremo estará na campanha eleitoral, mas ele também tem um desdobramento pós-campanha. A gente fala aqui várias vezes que se configura uma maioria de direita no Senado Federal a partir de fevereiro de 2027. A questão é quão ampliada, quão dilatada vai ser essa maioria. Calcula-se, a oposição fala muito, que no caso de Flávio Bolsonaro eleito, bastarão ali pouco mais de 41 senadores, uma maioria simples, para deflagrar um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. No caso de uma reeleição de Lula, aí seria muito mais viável fazer isso na visão da oposição, alcançando uma maioria mais sólida, de 2/3, que é mais difícil de alcançar. De qualquer forma, impeachment de ministro do Supremo é uma questão que já está colocada para 2027 na agenda, seja quem for o presidente da República. E esses sinais tentam um pouco diminuir a temperatura já de olho em 2027. É óbvio que quando você tem uma atitude do Gilmar Mendes como a de hoje, você dá, como eu dizia, uma no cravo, outra na ferradura. E eu queria muito te ouvir sobre isso, professor. Como que separar uma crítica, né, de um crime, né, que a gente está falando de ofensas à honra e por aí vai, e principalmente como separar o que é uma necessidade de uma reforma de judiciário do que é o entendimento de que o judiciário só será reformado a partir de uma depuração, seja por um processo político de impeachment no Senado, seja por uma própria investigação judicial. Então vamos lá, primeira coisa. O Supremo será provocado ao longo de todo esse semestre até a eleição, né? E vários atores irão provocar ministros especificamente. Eu acho que o Supremo tinha que esfriar a cabeça, os ministros do Supremo teriam que esfriar a cabeça, porque senão eles terão que responder a todas as críticas que são feitas, as ironias que são feitas e os ataques que são feitos, né? Eu acho que deveria distinguir entre aquilo que é crime e aquilo que é a liberdade de expressão, especialmente dentro do campo político, é muito ampla em relação às autoridades públicas. A autoridade que assumiu ser autoridade pública é passível de críticas às vezes muito duras, né? Então, eu acho que o Supremo tem que esfriar a cabeça, porque senão ele vai justificar, em alguma medida, as críticas que lhe são feitas, né? Agora, o que me parece é que essa eleição, evidentemente, a gente tem que dividir três grupos críticos ao Supremo, né? Tem aqueles que acham que o Supremo poderia ser fechado com cabo de soldado, né? E isso já está dado desde antes da eleição de 2018, a um grupo mais radical à direita que não vê problema em fechamento do Supremo, e há outro grupo que vê uma crítica ideológica às decisões do Supremo do ponto de vista de serem mais progressistas ou não. E acho que há um terceiro movimento que aparece de forma mais explícita com o caso Master, mas que já estava presente, que diz respeito à integridade
do Supremo e ao próprio, vamos dizer, processamento correto das decisões. Então, me parece que esses 3 grupos estarão falando e vai haver uma certa cacofonia nesse período. E é isso que nós precisamos tentar separar entre aquilo que é simplesmente uma tentativa de desestabilizar a Constituição por intermédio do Supremo, entre aquilo que é uma crítica ideológica ao Supremo, e aí faz sentido, cada um faz a crítica que quiser, e um terceiro grupo que faz críticas, ao meu ver, mais consistentes, que dizem respeito a como qualificar o trabalho do Supremo para que ele possa exercer a sua função, que eventualmente na eleição de um grupo, vamos dizer, que seja antitético à democracia, ele possa proteger a democracia.